Olá, bom dia a todos. Meu nome é Bruno, eu sou bolsista do Programa de Iniciação Científica, o PIBIC. Também sou discente de agronomia na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E hoje eu vim apresentar para vocês um trabalho intitulado Ficar ou Sair do Campo? Perspectiva de jovens de comunidades rurais em Cachoeira, Bahia. Esse trabalho foi possível devido ao apoio do CNPq juntamente com a UFRB. Então, a agricultura familiar é um núcleo heterogêneo, composto de uma diversidade de atores sociais que constitui uma categoria de riquezas culturais, sociais e produtivas incomensurável para todo o território nacional. Dentre esses atores sociais, nós podemos dar ênfase nesse projeto à juventude rural, sendo um dos pilares fundamentais no processo de continuidade e manutenção dessa estrutura social, visto que a decisão de permanência desses jovens rurais do campo corrobora para a diminuição de uma diversidade de problemas encontrada no meio, como, por exemplo, o esvaziamento do campo, o envelhecimento do campo, a desconfiguração do modo de vida e do sentimento de pertencimento, também a descontinuidade cultural, como também o desprestígio da agricultura familiar como ocupação profissional. Dessa forma, a pesquisa teve como objetivo compreender as dinâmicas que influenciam na perspectiva de vida desses jovens rurais, como propósito também de identificar os fatores determinantes na decisão desses jovens pela migração ou não do campo para a cidade. A pesquisa de campo incluiu 3 comunidades de Cachoeira, Bahia: Engenho da Ponte, Santiago do Iruape e Eupalma. A coleta de dados primários foi feita através de 6 entrevistas semi-estruturadas, realizadas com jovens entre 16 e 29 anos. Foi realizado também a coleta de dados secundário, via pesquisa documental, através de coleta de bancos institucionais e de armazenamento de dados digitais, como por exemplo o IBGE. A pesquisa de campo ela pôde evidenciar que existem alguns fatores que dificultam o processo de permanência dos jovens no campo, como por exemplo a evasão escolar. Desde muito novos, esses jovens eles já têm que ter uma responsabilidade ali dentro do provimento familiar, ajudando o pai na agricultura ou na pesca, fazendo uma outra atividade ali que gere uma remuneração ou que gere algum provimento para poder estar ajudando dentro daquele cenário familiar. E isso muitas vezes acaba distanciando o jovem do ensino, da educação escolar, e isso corrobora para a evasão escolar. Outro ponto citado também é a questão da dificuldade do acesso a uma educação de qualidade, visto que muitas vezes o ensino dentro dessas comunidades é precarizado, pelas gestões públicas, e isso acaba influenciando na qualidade da educação. Além disso, a falta de oportunidade de trabalho também foi citado como um dos fatores que dificultam esse processo de permanência. Outro ponto importante foi a privação de acesso do ensino profissionalizante para quem não reconhece a atividade da agricultura como o único destino possível. Nas entrevistas a gente percebeu que alguns jovens, nesses seus projetos de vida, eles almejam profissões como, por exemplo, advogado, dentistas. E essas profissões ela requer uma qualificação que muitas vezes não tem dentro da comunidade. Então esses jovens ele tem que ir buscar fora da comunidade e consequentemente isso dificulta o processo de permanência. Também a falta de lazer e a infraestrutura limitada é também um desses fatores que corroboram para o processo migratório. Entretanto, mesmo com toda essa dificuldade, de maneira geral, os jovens eles pretendem permanecer nas comunidades de origem, E essa decisão de permanência está muito influenciada pelo sentimento de pertencimento desses jovens para as suas comunidades. Também as heranças culturais e as relações sociais, que
corrobora para a decisão de ficar. Cabe ressaltar que essas comunidades são remanescentes de quilombo e por si só já tem um histórico de luta e permanência que acabam potencializando esses sentimentos de pertencimento, essas heranças culturais e as relações sociais, né? Também é importante ressaltar que o processo migratório não é visto como um processo natural pelos jovens, e sim, sobretudo, pela escassez de oportunidade e de educação. Nesse sentido, a conclusão da pesquisa é que, partindo dessas prerrogativas citadas, é necessário ampliar a discussão sobre as demandas dos jovens no campo, apoiado nas políticas públicas como mediadores dos anseios, ambições e projetos de vida, em virtude de incentivar e qualificar a permanência no campo, e assim reduzir os problemas causados pelo movimento de saída desses jovens para a cidade. Obrigado a todos, e aqui estão minhas referências.